Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a oração eucarística, nosso 30º encontro, o rito de comunhão. Nós estamos passando a missa, a Eucaristia, a celebração da Eucaristia, por detalhes, mostrando alguns elementos importantes históricos, até chegarmos nesse rito, esse missal, que tem todas as orações, que tem todos os prefácios, né, que compõem a celebração da Eucaristia, né, a partir, então, do Concílio Vaticano II, que fez a renovação da liturgia, como nós vimos lá no Sacrosanctum Concilium, um documento que nós já refletimos. Então, nós terminamos a oração eucarística e ela termina com um grande amém, o amém da doxologia, isto é, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Conclui, então, a grande oração eucarística. Com esta aclamação, termina, então, a parte central da celebração, que se abre, então, para a comunhão. De fato, nós devemos saber que o sacrifício só tem verdadeiro significado somente com a comunhão. Não basta celebrar a missa sem comunhão, ela tem que ter a comunhão, né? Porque a comunhão expressa a plena participação na oferta do pão e do vinho, e o ponto de partida para a transformação de quem toma parte dela, ou nela. A comunhão constitui, então, na celebração, uma parte essencial. Então, não se pode celebrar a Eucaristia sem comunhão, é importante, né? Apoiada, como é nas palavras de Cristo: comei o meu corpo, bebei o meu sangue, para terdes a vida eterna. O gesto de comer, o gesto de beber, sempre foi considerado essencial para o sacrifício da missa. Toda a celebração leva para a comunhão, né? Mesmo depois que o aprofundamento teológico, da teologia, nos ensinou que o Cristo todo está presente no pão como no vinho consagrado, no sangue de Cristo. Ali nós não temos dois sacramentos, nós temos um único sacramento. Esse único sacramento do corpo e do sangue de Cristo. E se você comunga numa única das espécies, você comunga o Cristo todo, né? Um gesto indispensável antes da comunhão, então, é o partir o pão, nós ainda vamos ver. E não é só utilitário, mas comporta também uma teologia viva, uma compreensão viva da Igreja, da consciência da Igreja, que tem um significado fundamental naquilo que ela faz. E deu durante muito tempo o seu nome para a celebração eucarística, porque, uns tempos atrás, a celebração eucarística, nós vemos nos Atos dos Apóstolos, também era chamada fração do pão. O Pai Nosso. Então, ao terminar a doxologia e o grande amém, nós temos início, então, do Pai Nosso. Atualmente, é a primeira oração que, depois da doxologia e do grande amém, prepara para a comunhão. No rito romano, o seu lugar não foi sempre este que nós temos na missa hoje. Podemos ver o próprio São Gregório Magno foi aquele que quis colocar, depois da prece eucarística, o Pai Nosso. Então, isso nós estamos dentro dessa tradição do início, do início do século VII. Em Roma,
como nos ritos orientais, francos, hispânicos e milaneses. Então, a liturgia, existia a liturgia romana, existia a liturgia franca, existia a liturgia hispânica e milanesa. Cada uma tinha uma forma de celebrar, né? Nós conhecemos aquela do rito latino, mas existiam outros ritos e existem ainda outros ritos. Então, quando a gente vê que nos ritos orientais, né, como também em Roma, como também na França, na Espanha e em Milão, o lugar do Pai Nosso era sempre depois da fração do pão, quando o padre quebra a Eucaristia. Este é o lugar da fração do pão. Isto é, quando o rito sacrificial propriamente dito estava terminado, já se entrava no rito da comunhão. Mas o Papa Gregório Magno considerava inconveniente que a oração que nos foi dada pelo próprio Cristo, que nos ensinou o Pai Nosso, não fizesse parte da oração eucarística. Então ele foi inserido após a doxologia do Por Cristo, com Cristo em Cristo e o grande Amém. Ali depois foi colocado pelo Papa Gregório Magno, né? Quando o lugar central de toda a celebração era ocupado por uma forma de oração composta por qualquer autor. Isso não. Por isso, Gregório Magno antecipou o Pai Nosso, colocando depois da oração eucarística e ligando o Pai Nosso, de algum modo, ao centro da celebração, como componente importante da celebração. O próprio Santo Agostinho já via, na conclusão da oração eucarística, né, a realidade de colocar o Pai Nosso. Na verdade, também ele era recitado antes da comunhão. Houve tradições e houve tempo em que antes das pessoas comungarem se rezavam o Pai Nosso. O Pai Nosso tinha o seu significado. Era uma apologia, era um pedido de perdão e perdão das ofensas antes de receber o sacramento da unidade. Já São Gregório queria vê-lo integrado na própria oração eucarística. Então foi São Gregório que colocou o Pai Nosso logo após a doxologia por Cristo, com Cristo em Cristo e o Pai Nosso. E isto conferia a dignidade particular da oração sacerdotal. Nós sabemos também que na regra de São Bento, essa regra de São Bento que nós vemos transmitida por Cassiano até os nossos tempos, o Pai Nosso era cantado no ofício somente pelo superior. Nas orações do ofício, oração da tarde, oração da manhã, o Pai Nosso, ele era cantado somente por aquele que era o superior da casa, do mosteiro. Os monges só chegavam a intervir no pedido final, quando dizia, mas livra-nos do mal. O que pode sugerir que também na missa já havia também essa tradição. Quando nós vemos o texto da Didaqué, que é um catecismo do primeiro século, algumas datações colocam no ano 75, é mais antigo que a redação final do Evangelho de Mateus, porque o Pai Nosso da Didaqué é o mesmo Pai Nosso do Evangelho de Mateus. Provavelmente, como redação, o Pai Nosso de Didaqué é mais antigo que a redação final do Evangelho de Mateus, né? Nós vemos que lá, ao terminar o Pai Nosso, a Didaqué colocava uma doxologia, porque vosso é o reino, o poder e a glória. Né? Então,
essa doxologia era uma doxologia litúrgica. Nenhum texto antigo textos do Novo Testamento da tradição de Mateus traz, depois do Pai Nosso, essa doxologia. Principalmente os textos mais antigos, né? Que é os textos do século IV, terceiro, final do século III, século IV e V. Esse acréscimo, vosso é o reino, o poder e a glória ao Pai Nosso, nós vemos no Código Sinaítico. Você tem um asterisco para dizer que foi um acréscimo do copista, não faz parte do próprio texto. Mas também nós vemos, quando a gente vê a nota final, né, por exemplo, né, no siríaco, no copto, que se diz, né, que se omite, né, omite o reino e a glória, amém. Isso é omitido, né? Na Didaqué se omite o reino, né? Então, nós vemos o seguinte, que o Pai Nosso, segundo a tradição mais antiga, ele termina, livra-nos do mal. Não existe o amém, nem vosso é o reino, poder, a glória para sempre, que foi um acréscimo posterior. E que, o primeiro testemunho que nós temos é do Código Sinaítico, que é um acréscimo do copista, não faz parte do texto. Então, esse texto da Didaqué conclui o Pai Nosso como a doxologia. E isso torna mais próximo de uma oração eucarística, porque vosso é o reino, poder, a glória para sempre, é uma doxologia litúrgica, que foi depois acrescentada em algumas famílias textuais, né, no texto bíblico, no texto do Evangelho de Mateus, mas isso é um acréscimo litúrgico. O Pai é enquadrado, então, também, né, quando se fazia antigamente, por um prólogo e por um embolismo, que desenvolve o último pedido. Porque nós falamos assim, mas livrai-nos do mal. Aí depois vem esse embolismo que foi colocado por São Gregório Magno. Esse simbolismo continua a última citação do Pai Nosso, mas livrai-nos do mal, e aí acrescenta, livrai-nos, ó Pai, de todos os males, né? Então, aquilo que nós vemos na liturgia. Ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Essa, né, que no caso, aqui se trata para nós desse simbolismo, foi um acréscimo de São Gregório Magno, que dá continuidade, termina o Pai Nosso, livrai-nos do mal, ele continua a oração para desse livrai-nos do mal. Ora, esta oração, né, que nós que foi colocada dentro da celebração da Eucaristia, logo após o Pai Nosso, que nós chamamos de embolismo, ela desenvolve o último pedido do Pai Nosso. E ao terminar, vem então uma resposta, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E essa resposta é uma doxologia litúrgica que nós encontramos nos textos do Pai Nosso de Mateus, mais recente, que foi colocado ali, por ser uma questão litúrgica, por ser uma aclamação litúrgica. Não é? Então, a maior parte das liturgias introduz o Pai Nosso como uma espécie de prólogo. Então, introdução ao Pai Nosso, para que as pessoas possam rezar o Pai Nosso. A liturgia não conservou a doxologia que fecha o Pai Nosso da Didaqué. Vosso é o reino, poder, a glória para sempre.
preferindo usar o próprio texto evangélico. Todavia, a nova missa, a missa do Concílio Vaticano II, introduziu como aclamação depois do embolismo. Então, se fazia aquela oração que São Gregório Magno colocou após o Pai Nosso, e a nova liturgia, então, colocou essa doxologia litúrgica que nós encontramos na Didaqué e nos textos recentes das famílias textuais do Evangelho de Mateus, né, dentro da missa, logo após esse embolismo. Ora, são atribuídos a São Gregório alguns acréscimos, né, que nós vamos ver como enriquecimento da liturgia. A renovação da liturgia nossa, hoje, no Concílio Vaticano II, não suprimiu o embolismo, essa oração que vem depois do Livra-nos do Mal, né? Porque muitos litúrgicos queriam que se tirasse esse embolismo da celebração da Eucaristia, né? Mas alguns desejavam que se tirasse, então, esse embolismo. Mas se tem que saber que ele existe em quase todas as outras liturgias, né? Então, aquilo que foi colocado por São Gregório Magno foi então acrescentado para as outras liturgias também. Então nós vimos o Pai Nosso. O Pai Nosso que, numa tradição, segundo São Gregório Magno, deveria constituir da realidade da celebração da Eucaristia, antes da fração do pão, e ele é colocado logo depois da doxologia, a grande doxologia, por Cristo, com Cristo em Cristo, o grande Amém, e a partir de então vem o Pai Nosso. O Pai Nosso, ele é introduzido por essa introdução que se faz ao Pai Nosso, que o presidente da oração faz, são várias e possíveis. Primeiro, obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer, aí a comunidade reza, Pai Nosso. Ou então, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Aí vem o Pai Nosso. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com confiança, liberdade, filhos, digamos juntos, Pai Nosso. Ou então, antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo da união fraterna, da unidade da Igreja, rezemos juntos, como o Senhor nos ensinou. Aí vem o Pai Nosso. Ou guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer. Aí vem o Pai Nosso. Então, essas introduções ao Pai Nosso prepara a comunidade para, então, rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. E seguindo a tradição muito antiga da Igreja, de São Gregório Magno, foi colocado logo após a grande doxologia da liturgia eucarística. Então, depois nós vamos continuar sobre a oração da paz, que também faz parte desse rito da comunhão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.